Imagine você 90 anos seguidos da piadoca "é pra ver ou é pra comer?". A ópera de hoje, The Long Christmas Dinner, retrata 90 anos de jantares de Natal em família. Inferno para uns, meditação sofisticada sobre a passagem do tempo para outros. Olá, queridos amantes da ópera, eu sou o Lucas Speck. Esse aqui é o Entre Notas e Dramas, um canal multiplataforma para divulgação de ópera. Nós estamos em praticamente todas as redes sociais no @Entre Notas e Dramas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a plataforma Orelo, que é a nossa casinha, é o nosso lar, é onde nós estamos como família, que é o lugar onde nós temos o programa de mecenato. Um mecenas, você sabe, é um patrocinador das artes. E aqui no Entre Notas e Dramas, nós sobrevivemos do patrocínio e da ajuda de vocês. Quero aqui agradecer publicamente ao Bruno Costa e ao Marcos Lima, nossos queridos patrocinadores, e pedir que você que está assistindo a este vídeo se inscreva no nosso programa de patrocínio e seja um mecenas. Isso porque, além de ajudar nesse projeto um tanto quanto audacioso de divulgação de ópera, você também recebe conteúdo exclusivo. Os vídeos aqui, meus amigos, são apenas uma pincelada para você ter noção. Este episódio de hoje, que está disponível lá no Orelo, tem praticamente 50 minutos de duração, enquanto aqui é rapidinho. Tá? Então lá você tem acesso à minha pesquisa completa, referências, personagens, orquestração, roteiro, de onde veio, para onde vai, tudo com muita clareza e com muita calma. Enquanto aqui a gente faz uma coisa rapidinho para chegar em você facilmente, beleza? Então se torne um mecenas, é uma forma que a gente tem de ter toda essa estrutura de pé e divulgar a ópera para esse projeto de formação de plateia que é muito bacana. Bom, nossa ópera de hoje chama-se The Long Christmas Dinner, o longo jantar de Natal. Essa ópera começou sendo apenas uma peça de teatro. Nada de apenas sobre ela. Uma peça de teatro incrível do Thornton Wilder, que foi um dos grandes escritores, dramaturgos do século XX. Ele foi um dos únicos a receber o Pulitzer, tanto pelas suas peças teatrais, né, pelos seus dramas, quanto pelos seus textos literários de romance. Geralmente é uma categoria ou outra. Ele recebeu pelas duas. O cara era muito bom. Ele nasceu em Wisconsin, no finalzinho do século XIX, e ele viveu para contar a história até 1975. Ele era um cara realmente fantástico, ele estudou muitas línguas, estudou tradução de peças literárias clássicas, mas foi como escritor que ele se desenvolveu e ganhou fama, tanto pelos seus romances, como eu falei, quanto pelas suas obras dramatúrgicas. Ele era um músico amador, então ele tinha muita resistência em transformar os seus textos em ópera. É por isso que apenas 2 dos seus textos, enquanto ele estava em vida, se transformaram em ópera. Um foi uma Alceste, né, que acho que o título original ficou The Alcestiad, com a grande compositora norte-americana Louise Talma, e a outra, numa colaboração íntima com Paul Hindemith, que virou The Long Christmas Dinner, em 1951. O texto teatral de The Long Christmas Dinner é ainda de 1930. Muito provavelmente, o Paul Hindemith, já vamos falar um pouquinho mais sobre ele, conheceu essa peça apenas nos anos 50. E ele falou numa entrevista que ele estava lendo uma coletânea, porque ele estava sempre em busca de novos materiais para transformar em ópera. Ele estava lendo uma coletânea e chegou nesse texto, e aí ele ficou assombrado, né? Ficou assombrado com a qualidade dessa ópera, e então ele escreveu para o Wilder, dizendo: "Hey, Wilder, vamos fazer uma colaboração, mas esse texto, do jeito que tá, eu não posso utilizar, a gente precisa adaptar para que eu possa musicar". Eu acho que isso conquistou o Wilder, e o Wilder então resolveu fazer essa colaboração com o Paul Hindemith. Então eles trabalharam nos anos 60 para adaptar The Long Christmas Dinner para linguagem operística.
O Paul Hindemith, ele também nasceu aí no final do século XIX, 1985, em Hanau, que é perto de Frankfurt, na Alemanha, e ele viveu até 1963. Ele foi um compositor, isso é uma impressão minha, tá? Que ele é um compositor de compositores. O pessoal da teoria musical estuda muito ele, porque ele tem uma obra importante na parte da teoria musical. Ele era contra a dodecafonia, ele era contra o atonalismo, mas ele queria expandir os horizontes da tonalidade, expandir os limites do tonalismo. Mas a sua obra é basicamente ainda tonal. Ele começou tocando violino e ele se transformou aos 20 anos de idade. Ele se tornou o diretor, o regente da orquestra da Casa de Ópera de Frankfurt. Imagina, aos 20 anos você conseguir esse feito, né? Então ele foi muito influente na teoria da composição, é onde a sua obra é conhecida. Eu acho que ele é menos conhecido pelo grande público, mas ele é muito conhecido entre músicos, entre compositores. É dele essa ideia composicional chamada Gebrauchsmusik, que é uma música utilitária. É um afastamento dessa ideia filosófica ainda da Renascença, que essa imagem do artista que vai prover as coisas a partir da sua alma, e mais uma volta para essa ideia de que o artista é um artesão que vai fazer, nesse caso, música para ações cotidianas. Então a sua música tem essa característica. Bom, ele escreveu algumas óperas e The Long Christmas Dinner é a sua última ópera. Feita aí nessa colaboração íntima com o Wilder, o Hindemith então trabalhou esse texto buscando referências, é claro, das canções natalinas, tanto que ela começa e termina emoldurada por God Rest You Merry Gentlemen, que é um Christmas Carol, né? God Rest You Merry Gentlemen, tarirari, né? Vocês conhecem? E ele vai trabalhar essa música de forma muito sofisticada. Bom, do que se trata então? São 90 anos de um jantar em família. Nós começamos com Lucia, Roderick e a matriarca da família Bayard. Nós estamos no Velho Oeste, né, no Faroeste. E a Mama Bayard vai relembrar de quando ali só tinha mato, ali era tudo mato, tinham indígenas e tinha uma igreja e uma casinha deles. Mas então a Lucia e o Roderick estão celebrando a construção dessa grande casa e celebrando esse primeiro Natal. Como a ópera tem aproximadamente 1 hora de duração, é uma peça em um ato, a gente vai ver essas personagens envelhecendo, novas personagens surgindo e esses personagens mais antigos morrendo. E a gente acompanha algumas gerações. Diz a lenda que cada geração é aproximadamente 30 anos, então a gente vai acompanhar praticamente 3 gerações, né, da família Bayard. Nós temos aí 2 elementos cênicos muito importantes. Além dessa mesa de jantar cuja família se encontra, e dessa sala de jantar que a gente nunca vai sair dela, a gente vai ver algumas transformações de tempo na cenografia, a depender da produção, mas a gente não sai dessa mesa. A gente tem, além dessa mesa, o outro elemento que são 2 portas. Uma porta que, diz a anotação do Wilder, ela deve ser decorada com flores e frutas, que é a porta do nascimento, por onde entram os bebês da família, acompanhados geralmente em carrinhos puxados por enfermeiras, e no outro lado uma porta de veludo preto, que é por onde as pessoas morrem, elas saem quando elas morrem. A gente vê praticamente uma elipse, uma hélice temporal passando por 90 anos. É bastante curioso porque a ideia parece... A ideia é muito boa, né? E parece que vai ser confuso. E a coisa complica porque alguns nomes se repetem. Porque é muito comum, né? Uma pessoa, eu vou colocar o nome do meu filho com o nome da minha avó. Isso acontece. Então a gente tem 2 Lucias, a gente tem
2 Rodericks, essas coisas vão acontecendo. Mas é muito interessante a forma dramatúrgica como essas portas são utilizadas. Inclusive uma pessoa que adoece, ela se localiza mais perto da porta da morte e se ela melhora, ela volta. Até que em algum momento ela realmente, passa por essa porta. Não vou dar todos os spoilers, que eu quero que vocês assistam o meu episódio completo lá no Orelo, mas quero dizer que essa ópera poderia ser super melancólica, porque você imagina que com o passar do tempo a gente vai vendo tanto nascimento, mas a gente vai vendo tantas mortes, e ao fim nós temos apenas uma personagem no palco. E essa personagem, ao fim, a música, claro, é um pouquinho mais melancólica, sim, não vou mentir, mas ela não é piegas, e ela recebe uma carta. E nessa carta, se passaram 90 anos aí, ela recebe a notícia de que nasceram as crianças de um outro braço da família, e eles estão construindo uma nova casa. Ou seja, a ópera termina no lugar onde ela começou, só que em outro ponto. E mais uma vez, a história é vista como um ponto cíclico. É uma ópera super interessante, a música é moderna, mas é muito, 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 muito bem feita. Aconselho que você assista assim que você tiver oportunidade. E fica um aviso para os cravistas. Cravista que não aguenta mais tocar a música barroca, tem cravo nessa orquestração. Aliás, o cravo é usado genialmente. Então vale a pena que vocês assistam The Long Christmas Dinner, música do Paul Hindemith, com o libreto de Thornton Wilder. Ópera de 1960, que foi estreada em Mannheim, no Teatro Nacional da Alemanha, mas é uma ópera que já nasceu traduzida, então ela já nasceu com libreto em inglês e em alemão. Então vale a pena assistir. E é isso, meus queridos. Muito obrigado. Nos vemos por aqui.